É isso aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma noite de leituras e conversações sobre as obras de Fanon. E hoje a gente vai começar o livro Para a Revolução Africana, né? A gente vai pontuar algumas coisas do prefácio, o leitor subversivo prefácio do livro da versão, acho que é da Zahar, né? A versão da Zahar do Davidson Faustino. E aí a gente pretende fazer um diálogo entre o prefácio e o início da obra, né? Tentando iniciar essa leitura fanoniana aqui nos canais. Sejam bem-vindos. Boa noite, leitor. Boa noite, Jéssica. Então, a ideia era Passa a perguntar para palavra. a galera para quem estivesse presente, se eles querem ler o prefácio, né? Debater já a parte do prefácio, que ele não vai apresentar só coisas pertinentes aqui aos artigos, mas uns aspectos mais biográficos da vida de Fanon também. Ou partir direto para os textos. Aí, a Jéssica está aqui. O que você prefere? Partir direto para o texto do Fanon ou ler o prefácio? Pode começar pelo prefácio mesmo, acho que fica uma abertura de entendimento mais amplo. Alberto, concorda, discorda? Não discordo, não, concordo. Então, eu vou iniciar aqui um pouco mais para frente, né, do prefácio do Davidson Faustino, da edição da editora Zahar, que foi a última lançada aqui no Brasil, né, a última tradução do texto, que são vários textos do Fanon que ele publicou durante a sua atuação no jornal Al-Mujahid, né? E aqui a gente vai ver as posições do Fanon. São textos, melhor dizer que são textos do sujeito coletivo que era o Al-Mujahid, como órgão de divulgação, né, de internacionalização da política, né, internalização na trincheira aí do movimento anticolonial de libertação. Eu vou começar na página 9 já. Pode colocar na página 9 aí. Aí pode descer um pouco aí. Na primeira palavrinha, Franz Fanon, próximo parágrafo mesmo. Esse aí. Franz Omar Fanon, 1925-61, foi, antes de tudo, um revolucionário, psiquiatra intelectual orgânico da FLN, estruturou a sua produção teórica em torno da crítica radical ao colonialismo e, acima de tudo, da busca irrestrita pela emancipação humana. Retomar a sua obra é essencial na medida em que as feridas diagnosticadas por Fanon seguem abertas. E, mais importante, o prognóstico e as profilaxias que ofereceu ainda não foram suficientemente considerados. Assim, o exame aprofundado do conjunto da sua obra se coloca como tarefa fundamental, em especial para aqueles que almejam decifrar e se posicionar diante das principais contradições sociais de nossa época. Nascido na Martinica, então colônia francesa no Caribe, Franz Fanon recebeu uma educação assimilacionista. De um lado, o colonialismo francês apostava no apagamento ou estigmatização das diferenças culturais afro-caribenhas em benefício da imposição dos pressupostos culturais metropolitanos. De outro lado, criava a ilusão de que o colonizado seria considerado parte da comunidade da cidadania francesa, deixando assim de ser colonizado caso assimilasse esses valores. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, juntou-se voluntariamente à resistência, uma espécie de tropa rebelde organizada para defender os territórios franceses então ocupados pelo nazifascismo. Na ocasião, o racismo vivido pelos soldados oriundos das colônias o fez perceber que, embora ele se considerasse um francês, a sua cor o impedia de ser visto e respeitado como tal.
Ao ser questionado por seus colegas sobre o porquê de seguir no fronte de batalha em defesa daqueles que não o viam como igual, ele teria respondido com a frase que mais tarde marcaria a introdução do seu primeiro livro: todas as vezes em que o homem fizer triunfar a dignidade do espírito, todas as vezes em que o homem diz, sinto-me solidário com seu ato. Pele negra e máscaras brancas, né? Em 1948, quando a guerra já havia acabado e a sua experiência militar lhe rendeu a possibilidade de estudar na metrópole, Fanon foi para a cidade de Lyon estudar psiquiatria. E lá desenvolveu, aí tem esses, não lembro se ele vai explicitar melhor aqui essa questão da ida dele para estudar, mas vou continuar lendo aqui em vez de comentar, para não comentar, porque já vai estar no texto. E lá desenvolveu grande interesse pelo existencialismo, o marxismo e a psicanálise, na qual encontrou subsídios para uma análise social dos fenômenos psíquicos. Antes dessa diáspora, o jovem martinicano já havia sido fortemente influenciado pelo movimento de negritude, cuja principal expoente foi o seu professor colegial, Andy Césaire. Mais tarde, na universidade, aproximou-se também de grupos de estudantes africanos e caribenhos. Foi nesse período de intensa movimentação estudantil que ele escreveu algumas peças teatrais, duas das quais estão disponíveis ao público brasileiro. Posteriormente, o seu intento dramatúrgico foi interrompido para que pudesse se dedicar ao trabalho de conclusão do curso de psiquiatria, intitulado Ensaios sobre a Desalienação do Negro, o título que é original, o título que o Fanon deu a própria tese, que depois o editor lá colocou o nome de Pele Negra e Máscaras Brancas. O título não é colocado pelo Fanon. Acho que a maioria dos livros do Fanon tem interferência externa a ele. Por exemplo, Por uma Revolução Africana é uma coletânea de textos pós-morte, né? Uma coleção de textos publicada para eles. Então, quem dá o título não é ele. Então, o Quinto Ano da Revolução Argelina, alguns traduzem como Sociologia da Revolução, que é o contrário ao que ele está discutindo. Calma aí. E até me perdi onde eu estava. Vou continuar a leitura, então. Posteriormente... Você estava falando das questões de delimitações dos textos, que muitos deles não foram feitos por Fanon. A gente estava falando da questão de Por uma Revolução Africana. sim, os títulos. Também é um desses casos. A gente tem que ver assim, há variações tanto nas traduções do título, por exemplo, na tradução de Portugal, tá, em defesa da Revolução Africana, acho que é isso, defesa da Revolução Africana. E aqui está traduzido como Por uma Revolução Africana. Eu acho que você encontrou, do título do Quinto Ano da Revolução, você encontrou um título lá, que acho que tinha DAI, alguma coisa, na tradução americana, que na espanhola é Sociologia de uma Revolução, e que no original francês, que é a língua que Fanon escreve, é o Quinto Ano da Revolução Argelina. Então tem que... o título, né, ajuda a entender um pouco da recepção que a obra tem. Aí o título para Pele Negra e Máscaras Brancas é outro título que não é dado por Fanon. A obra é o editor da editora existencialista lá, que publicava Sartre e os Paranauê, que decidiu por esse título. A editora em questão era a Edition du Seuil, né? Está aqui na nota, né? A mesma que anteriormente publicaram em 1950, Psicologia da Colonização, de Octavio Manoni, que é criticada, né, no Pele Negra e Máscaras Brancas. Coordenada por Francis Jensen, um filósofo de esquerda que mais tarde se converteria em um militante francês nas fileiras internacionais da FLN. Companheiro intelectual de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, um nome que dá um reviramento no estômago aí do nosso querido Alberto, e, sobretudo, Emmanuel Mounier. Jason foi indicado por este último para ser um dos editores da renomada revista Spirit, e posteriormente da Seul. Foi na Spirit que Fanon publicou seus 2 primeiros artigos, o de estreia, A Experiência Vívida do Negro, A Experiência Vívida do Negro, na edição assessor temática em que o texto está alocado
recebeu o título de um dos artigos que a acompanha, La Plainte du Nord, a queixa do negro do notável psicanalista lacaniano Octave Manone. Desse nome é difícil. Publicado em maio de 1951, corresponde integralmente ao 5º capítulo de Pele Negra. O segundo artigo, A Síndrome Norte-Africana, que a gente vai ver aqui, acho, né? Foi publicado em fevereiro de 1952 e é o abre-alas do livro que o leitor tem em mãos. Ambos os trabalhos abordam as questões relacionadas ao sofrimento psicossocial provocado pelo racismo, temas amplamente discutidos em Pele Negra, mas que, sobretudo, se converteram em uma espécie de diagnóstico político e subjetivo, cuja profilaxia são os textos apresentados por uma revolução africana. Foi provavelmente em sua passagem pela Street que Jensen conheceu os escritos de Frantz Fanon. E apesar de um estranhamento inicial entre eles, esse desenvolvimento da nota eu vou deixar para depois, vai ser posteriormente responsável pela publicação do primeiro livro de Fanon quando atuava como editor na Seu. E aí, eu acho que vai ter bastante coisa aqui, mas só vou ler até um parágrafo e a gente vai pular para os textos mesmo. Tá chovendo aqui. Ao concluir os seus estudos em psiquiatria, Fanon fez residência médica no Hospital Saint-Thiago, no sul da França, sob a supervisão do famoso psiquiatra catalão François Tosquelles. Ali, sob a influência direta da psicoterapia institucional proposta por Tosquelles, Fanon aprofundou suas pesquisas sobre as dimensões sociais do adoecimento psíquico e, em especial, das possibilidades sociais de cura. A psicoterapia institucional consistia em criar um microcosmo do mundo real, uma abertura ao mundo do contexto hospitalar em que o paciente desempenharia um papel ativo ao longo do dia, trabalhando e dando conta de múltiplas atividades. A construção de uma estrutura social era, portanto, fator essencial na reconstrução da personalidade. Fanon, psiquiatra revolucionário, em Frantz Fanon, Alienação e Liberdade, psiquiátricos do Jean Kaufmann. Mais tarde, ao chefiar o departamento de psiquiatria no Hospital de Blida, Joinville, entre 53 e 56, tomará como missão implantar a psicoterapia institucional no hospital. Foi nesse contexto de experimentos médicos antimanicomiais e anticoloniais, em uma sociedade segregada, que Fanon viu explodir diante de seus olhos a guerra pela libertação nacional da Argélia, evento que marcaria em definitiva sua trajetória pessoal, clínica, política e teórica, bem como parte significativa dos escritos aqui reunidos. O conjunto de ensaios escritos ao longo da curta vida de Fanon é bastante amplo. Publicou Pele Negra, Máscaras Brancas, O Ano Quinto da Revolução Argelina, Sociologia de uma Revolução, e Os Condenados da Terra. E uma dezena de artigos inéditos só foram conhecidos após sua morte, em dezembro de 1961. Esses artigos, uma imensa coleção de centenas de páginas, estão sendo traduzidos aos poucos para o leitor brasileiro por editoras diversas. Aí, né, fechar com o último parágrafo aqui. Por uma Revolução Africana, possui uma temática cambiante que se inicia em 1951, com a discussão das relações étnico-raciais entre negros e brancos, e termina em 1961, com a projeção dos movimentos de descolonização na África como lutas de libertação. Foram apenas 10 anos de produção teórica interrompidos com a morte prematura do autor, aos 36 anos. Essa produção, no entanto, foi fortemente influenciada pelo ambiente político e de trocas colaborativas de que Fanon fez parte durante a sua atuação como intelectual orgânico da Revolução Argelina. Não apenas os artigos aqui apresentados, como também os seus livros posteriores, O Pele Negra, devem ser compreendidos neste contexto. Assim, podemos aplicar a Por uma Revolução Africana o que Reda Malek afirma a respeito dos Condenados da Terra. Não é nada mais que o desenvolvimento e um aprofundamento das questões tratadas em El Monde Jarrid, elaboradas no cotidiano da nossa redação. Não se trata de diminuir a contribuição pessoal de Fanon, mas de situá-lo no contexto concreto a que ele havia maravilhosamente se integrado. Eu acho que até aqui já está bom da gente ler o prefácio, aí depois a gente retoma com a leitura do livro, os pontos que ele vai estar expondo aqui.
Boa noite, Felipe. Primeiro aqui é a questão colonizada, né, na divisão da editorial, a síndrome norte-africana. Primeiro texto. Acho que a tradução vai ser bem diferente, assim, que nem aquela quando a gente começou a ler Os Coronéis da Terra com a primeira versão e você passou. Sinto que vai ser assim. Eu estava lendo a outra, que estava a versão em inglês, sabe? Aí eu meio que abri essa aqui agora, mas eu sinto que vai ter essas divergências aí. Sim, né? É para a galera ver como as questões também da confusão da própria tradução também. Mas vai lá, é bom que a gente. Ele tem uma pegada aqui, esse início, que eu senti, assim, tem uma breve conexão com a. Não que tenha uma conexão cronológica, deixando isso bem claro, né? Mas tem uma conexão com o que está sendo tratado lá no final dos Coronéis da Terra, né? Que ele começa pela questão do racismo, né? Delegado às práticas clínicas, né? Ele começa por essa questão aqui, né? Pelo menos no como foi organizado o texto, né? É isso que ele vai desdobrar aqui a partir de alguns argumentos. Só ocupando. É um negócio aqui, né? Esse aqui é um texto anterior à militância dele na Argélia, né? Então vai ser legal a gente passar assim, né? Então esses textos aqui não são anônimos, são nomeados. Esse síndrome norte-africana. E já os textos, a maioria dos textos que a gente vê que foram publicados, que são da publicação do Jair, são textos anônimos. Então, foram um editor que se comunicava com o Fanon e publicava os livros dele na Europa, a mulher do Fanon e um outro cara lá que eu esqueci quem é, que coletaram e identificaram os textos do Fanon. Lógico que tem entrevista, parece que tem um texto extra que é a Alice Sheikh que atribui a Fanon. Então a gente vai ver aqui. Por isso que tem aquela discussão do Walter depois, que ele sempre insiste de como cobrar o copyright e como falar que esses textos são só de Fanon, porque os textos eram discutidos amplamente ali, às vezes um outro intervia no texto do outro, então a gente vai ver, pode se confrontar com algumas contradições do que é dito ali e do que é dito já nas obras do Fanon, por causa que uma coisa é a atuação dele ali dentro do El Mondiaid, que é uma linguagem mais da militância, né, panfletária e tudo mais, e da linguagem mais teóricas dos escritos dele, né, uma pegada mais bem organizada, mais sistemática dos escritos dele. Vai ter essa pegada aí também. Mas vamos começar aqui, né? Esse aqui ainda é um artigo nomeado, né, dele, então mais teórico, mas é anterior, né? Então a gente vai pegar lá as reflexões do período do Pele Negra, Máscaras Brancas. A síndrome norte-africana. É comum dizer que o homem está sempre questionando a si mesmo e que se renega quando afirma não estar agindo assim. Ora, parece ser possível descrever uma dimensão primordial de todos os problemas humanos, ou, mais precisamente, que todos os problemas que se apresentam ao homem acerca do próprio homem podem conduzir à seguinte pergunta: será que eu, em função das minhas ações ou abstenções, contribuí para a desvalorização da realidade humana? Uma pergunta que também poderia ser formulada assim: será que eu tenho, em todas as circunstâncias, reclamado, exigido o homem que existe em mim? Quero mostrar nestas linhas que, no caso particular do norte-africano que emigrou para a França, uma teoria da inumanidade pode encontrar suas leis e seus corolários. Todos esses homens que têm fome, todos esses homens que têm frio, todos esses homens que têm medo. Todos esses homens
que nos causam medo, que esmagam a joia mais preciosa de nossos sonhos, que perturbam a frágil curva de nossos sorrisos. Todos esses homens diante de nós que não nos perguntam nada, mas aos quais fazemos perguntas estranhas. Quem são eles? Eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesmo. Quem são essas criaturas famintas de humanidade que se apoiam contra as fronteiras impalpáveis, mas, como sei por experiência própria, terrivelmente nítidas, do reconhecimento integral? Quem são, na verdade, essas criaturas que se dissimulam, que são dissimuladas pela verdade social sob os atributos de cabrito, banholhas, árabe, ratinho, Cid, Mozambique? Aí, na nota aqui, termos pejorativos utilizados na França para se referir aos árabes em geral. Cabrito, bicot, designa um árabe magrebino, sobretudo oriundo da Argélia. Bonheur, corruptela de bonheur. Meu francês não é bom, gente, então me perdoe. É uma injúria racista utilizada pelos brancos de origem francesa do Senegal para se referir à população negra originária. Cid é um termo antigo e pejorativo para designar um árabe da África do Norte. Mozami, em vez de mon ami, meu amigo, é uma expressão usada para zombar de um locutor árabe ou africano que não domina nem o francês, nem sua pronúncia correta. Então, né, festival de... Mas vamos lá, tese 1. O comportamento do norte-africano frequentemente provoca, da parte do pessoal médico, uma atitude de desconfiança quanto à realidade de sua doença. À exceção dos casos de urgência, como conclusão intestinal, ferimentos do acidente, o norte-africano mostra-se tomado pela incerteza. Tem dor na cabeça, na barriga, nas costas, tudo dói. Seu sofrimento é atroz. Seu semblante é eloquente. É um sofrimento que se impõe. O que há, meu amigo? Vou morrer, doutor. A voz é baixíssima, imperceptível. Onde é que dói? Dói tudo, doutor. Acima de tudo, não exige nenhuma precisão, pois não vão obtê-la. Por exemplo, nos males de origem ulcerosa. É fundamental saber o horário em que as dores ocorrem. Mas para o norte-africano, essa conformidade com as categorias do tempo parece hostil. Não se trata de incompreensão, pois muitas vezes ele se faz acompanhar de um intérprete. Poderíamos dizer que lhe custa voltar para onde ele já não está. O passado lhe é extremamente dolorido. O que ele espera é nunca mais sofrer, nunca mais se ver frente a frente com o passado. Essa dor presente, que faz os músculos do seu rosto se retesarem, já basta. Ele não compreende que queiramos lhe impor, mesmo que através de uma lembrança, a dor que não existe mais, e não entende por que o médico lhe faz tantas perguntas. Onde está doendo? Na barriga. Ele mostra então o tórax e o abdômen. Em que momentos? O tempo todo. Até de noite? Principalmente à noite. Você sente mais dor de noite do que de dia? Então, não, é o tempo todo. Não mais de noite que de dia. Não, é o tempo todo. E onde dói mais? Aqui. E ele mostra então o tórax e o abdômen. É assim. Lá fora os doentes esperam. E pior, tem-se a impressão de que nada vai melhorar com o passar do tempo. Parte-se então de um diagnóstico de probabilidades e se propõe correlativamente uma terapia aproximativa. Siga este tratamento durante um mês. Se não melhorar, me procure outra vez. Assim, há dois caminhos. 1. O paciente não melhora de imediato e retorna para outra consulta depois de 3 ou 4 dias. Esse procedimento nos volta contra ele, pois sabemos que há um tempo mínimo para que o remédio prescrito faça efeito. Nós fazemos com que o paciente compreenda isso. Para ser mais exato, nós lhe dizemos isso. Mas nosso doente não entendeu. Ele é a própria dor e se recusa a entender qualquer linguagem. E logo chega à seguinte conclusão: é porque eu sou árabe que não me trata como aos outros. O paciente não melhora imediatamente, mas não volta à mesma clínica nem ao mesmo médico.
procura outro lugar. Parte do princípio de que, para obter satisfação, é preciso bater em todas as portas. Então ele bate. Bate com obstinação, com doçura, com ingenuidade, com raiva. Ele bate. Abre a porta. Sempre abrem a porta. E ele expõe sua dor, que é cada vez mais sua. Agora ele fala dela com loquacidade. Ele a agarra no espaço e a expõe ao médico. Ele a toma em mãos. Toca com todos os dedos. Ele a desenvolve e a expõe. Ela cresce aos olhos vistos. Ele a aperta por toda a superfície de seu corpo. E após 15 minutos de explicações gestuais e o intérprete confuso, como seria de esperar, nos traduz. Ele diz que tem dor de barriga. Isso é um tema que já foi tomado aqui 2 vezes, né? E que Fanon retoma constantemente nos escritos psiquiátricos. Quem tiver o PDF está no drive do grupo, ou quem é da editora Ubu, ele vai retomando essa questão do tradutor. É uma coisa que também aparece no documentário do Francis Torquelles sobre psiquiatra numa região estrangeira, né, que não é a sua, né, como estrangeiro, sobre a questão da tradução da linguagem, das comunicações de pacientes. Só que no caso colonial, que o Fanon está, as questões para ele é que a mediação com o autóctone, com o angelino, era sempre mediado por um tradutor, e o tradutor não traduz aquilo que o paciente diz, ele simplifica. Então, uma falha de comunicação sempre constante entre o psiquiatra e o paciente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que se alguém tiver alguma coisa para falar, eu vou prosseguir aqui. Tem um negócio ele vai desdobrar aqui, né? A primeira coisa que eu queria falar é que ele vai apresentar esse argumento desenvolvido primeiramente aqui sobre uma forma de operar da psiquiatria, né? Sobre esses corpos, vai dividir isso em teses. Ele apresentou aqui a primeira, e aqui eu achei um trecho na verdade é um trecho de um comentador que tem essa parte traduzida, tem alguns erros aqui, né? Mas, enfim, eu acho que está mais claro para poder visualizar aí. Na primeira tese, ele apresenta o seguinte argumento, né, acerca dessa questão da ciência psiquiátrica se desdobrando como uma possibilidade de cerceamento que engloba, inclusive, essa questão que você mencionou de uma certa limitação comunicacional que é proveniente do próprio modus operandi da metodologia científica da psiquiatria, nesse contexto aqui, principalmente. E aí, justamente, que você mencionou, né, lá nos escritos psiquiátricos, que tem a tradução, que é traduzida aqui na versão mais simplificada sobre alienação e liberdade, tem uma reflexão que até a gente trouxe em dado momento, quando a gente estava no trecho que Fanon estava descrevendo os casos clínicos, na ebulição do processo de luta de libertação, né, que ele está problematizando justamente alguns conceitos chaves sobre a metodologia da psiquiatria, que trabalha sobre determinadas especificidades delegadas à questão da psicossomática, né, de como determinados fatores externos influenciam os corpos e etc. E aí a questão do sintoma, que é muito interessante, porque eu tenho a impressão, e ele vai desdobrar isso posteriormente, né, que ele já está colocando em prática um tipo de investigação acerca da questão da sociogênese, que vai aparecer como opção entre a filogênese, né, e eu me esqueci agora o nome da outra concepção, mas a sociogênese é justamente essa concepção crítica que engloba, por exemplo, como os corpos estão submetidos biologicamente ao contexto cultural, e a cultura retroalimenta, digamos assim, de certa forma, as condições biológicas, as condições patológicas às quais esses corpos estão sendo submetidos, né? E como certas metodologias que já nutrem em si mesmas um certo a priori, ele vai dizer isso estritamente aqui no texto, né? Já existe um certo enquadramento, há uma incapacidade provocada de identificar um sintoma dentro desses povos autóctones, que o Letícia mencionou, porque isso é sempre concebido como algo abstrato, né? Eu não consigo identificar o sintoma porque o sintoma não encaixa com a minha teoria, né? Então isso vai ser pormenorizado, isso vai de certa forma ser descartado, isso vai ser considerado como uma espécie de
sei lá, uma espécie de má vontade dessas pessoas de se inserirem num ambiente de normatividade desse dado contexto. Isso, nas palavras do que Fanon vai identificar acerca dessas metodologias, né? É o raciocínio que eu percebo que ele está desenvolvendo aqui. A primeira tese que ele apresenta é justamente essa, que o comportamento do norte-africano muitas vezes faz com que a equipe médica tenha dúvidas quanto à realidade de sua doença, ou seja, ele está fingindo, ele é um falseador, ele é um preguiçoso, ele não quer trabalhar, né? Ele não quer se inserir, ele não quer ser civilizado, né? Esse é um dos primeiros pontos. E aí você pode ler lá, vocês podem ir lá se interessarem, né? Observar como é que o Fanon, nos escritos psiquiátricos, Alienação e Liberdade também, que é uma versão dos escritos psiquiátricos, ele vai desenvolver questões muito específicas sobre a epistemologia da psiquiatria, né? Demandando justamente essas questões, formas de operar da psiquiatria que já estão dadas a partir da perspectiva colonial, né? Outros autores trabalham isso também, em algum momento eu mencionei, como Reiland Rabach e o próprio Luiz Gordon, né? O Luiz Gordon vai chamar isso de um apartheid epistemológico também, né? Que pode servir, inclusive, para outras áreas que se concebem como ciências sociais, e não só para as ciências consideradas dentro daquela área de ciência dura. Essa própria determinação já é uma espécie de alienação epistemológica também, né? Mas isso é outra questão. É só isso que eu queria chamar a atenção aqui. E aí ele vai desenvolver outras teses que vão complementar essa percepção dele, essa percepção crítica contra os aspectos coloniais dessas metodologias. Então, aí eu passo a palavra. Aí vocês podem interromper e fazer suas reflexões, perguntas e comentários quando quiserem. Aí, sobre essa questão também, né, a gente vai ver sempre o Fanon, nessa crítica que eu percebo, né, dele operando, também tentando operar deslocamentos. Ele vai percebendo, num dos escritos psiquiátricos, né, num dos textos psiquiátricos, ele vai questionar que os testes utilizados para europeus não funcionavam naqueles contextos. Formas de tratamento também, e outras coisas mais, né, que o Alberto já mencionou. Agora eu vou tentar me reencontrar aqui no texto onde eu estava. Vou começar de novo o número 2, a tese 2. O paciente não melhora imediatamente, mas não volta ao mesmo tempo. Nossa, ele... Como agora? Todas essas gesticulações no espaço, esses espasmos da face, esses olhos arregalados, só pretendiam exprimir uma vaga dor. Sentimos uma espécie de frustração em termos de explicação. A comédia ou drama recomeça. Diagnóstico e terapia aproximativos. Não há por que esse processo chegar ao fim. Um dia vamos fazer uma radiografia que vai mostrar uma úlcera ou gastrite, ou que mais provavelmente não vai mostrar coisa alguma. Será dito que sua dor é funcional. Ele coloca entre aspas, né, na tradução aqui. Essa noção é importante e merece nossa atenção. Disse que uma coisa é vaga quando lhe falta consistência, realidade objetiva. A dor do norte-africano, para o qual não encontramos uma base lesional, é considerada inconsistente, irreal. Ora, o norte-africano é aquele que não gosta de trabalhar. Aí ele começa a trabalhar com as noções do pensamento da psiquiatria desse período. A psiquiatria colonial. Então, tudo que fizer será interpretado a partir dessa premissa. Ora, se há a crença de que o africano é aquele que não gosta de trabalhar, ele é indolente, ele é naturalmente mentiroso e blá, blá, blá. Então, tudo que fizer será interpretado a partir dessa premissa. Um norte-africano procura uma clínica por lassidão, astenia, fraqueza. Nós receitamos um tratamento ativo à base de revigorantes. Ao final de 20 dias, decidimos dar-lhe alta. Ele descobre então que tem outra doença. É o coração tremendo lá dentro. É a cabeça estourando. Diante desse medo que ele tem de sair, chegamos a imaginar se a fraqueza de que ele foi tratado não corresponderia a alguma vertigem. Chegamos a nos perguntar se é esse doente que jamais compreendemos muito bem, não nos fez de idiotas. A suspeita aparece. De agora em diante, vamos desconfiar dos sintomas descritos. E já é estabelecida agora uma relação de desconfiança com o paciente. A coisa é evidente no inverno.
Certas clínicas são literalmente inundadas de norte-africanos quando faz muito frio. Um quarto de hospital é tão confortável. Numa clínica, um médico repreendia um europeu que sofria de dores ciáticas e circulava o dia todo pelas salas. Ele explicava que o repouso, nesse caso particular, representava metade do tratamento. Já com os norte-africanos, ele acrescentou: o problema é diferente. Não é preciso recomendar o repouso. Eles estão sempre de cama. Perante essa dor sem lesão, essa doença que se espalha por todo o corpo, esse sofrimento contínuo, a atitude mais fácil a qual somos conduzidos com certa rapidez é a negação de qualquer novidade. No limite, o norte-africano é um simulador, um mentiroso, um preguiçoso, um vadio, um indolente, um ladrão. Aí eu vou aqui para as notas. Deixa eu ver onde estão as notas aqui, né? É importante quando for começar o outro texto destacar a segunda tese, né? Porque tipo, meio que é uma linha argumentativa que ele está seguindo aqui, né? Aí quando você achar a nota. Parece que nessa edição as notas estão no final de cada capítulo. Não. Tá lá no final do livro, igual no outro. Só para ter certeza aqui. E eu não precisava caçar nota. Ela tá em francês. Algum comentário aí, gente? Eu acho que esse parágrafo ficou bem claro. Isso já deu umas complementadas aí, né? Aqui parece mais um prenúncio. Dá um prenúncio do que vai se tratar em seguida já também. Ele vai desdobrando, né? Agora, né? A partir do que eu tentei apresentar e do que ele mesmo colocou aí no texto, né? Aí tem desdobramentos, tem complexificações, né? A partir das teses que ele vai colocando. É porque aqui parece que ele está... Vamos constatar, há uma realidade. Ele já apresentou um desdobramento das críticas que ele está fazendo à psiquiatria colonial, que é também uma crítica do colonizador perante ao norte-africano. Já que esses discursos sobre o racialidade, sobre o racializado, acabam interferindo na percepção sobre essas pessoas e sobre o tratamento, essa diferenciação. Então, uma crítica a um próprio regime, tanto da psiquiatria como da colonialidade, simultaneamente. Não sei se concorda comigo. Eu concordo, tem uma parte aqui que é até interessante, eu não sei onde eu só vi na nota, que eu só vi até como corpo sem órgãos, como se fosse uma antecipação do conceito em Fanon. Agora eu não vou lembrar onde é que foi. Talvez com a leitura a gente consiga chegar nesse ponto que me chamou bem a atenção. Aqui, eu achei, só que eu acho que eu não vou citar agora, não. É nessa segunda parte aí, já na frente. Ok. A atitude do corpo médico é frequentemente a priorística. O norte-africano não chega com uma natureza típica de sua raça, mas com um substrato construído pelo europeu. Dizendo de outra forma, o norte-africano, espontaneamente, pelo simples fato de estar ali, ingressa num quadro pré-existente. De uns anos para cá, tem se manifestado uma orientação médica que poderíamos prontamente chamar de neo-hipocratismo. De acordo com essa tendência, os médicos nesse neo-hipocratismo, quase que não sai. Na verdade, é uma eugenia, no final das contas, é isso que ele está querendo dizer. Tá? Poderia substituir hipocratismo por eugenia. Simples assim. Teorias científicas psiquiátricas eugênicas. Na verdade, é isso, entendeu? Continuando. Ixi, onde eu estava? Achei. De acordo com essa tendência, os médicos diante do doente preocupam-se menos em realizar um diagnóstico orgânico do que em um diagnóstico funcional. Mas essa corrente de ideias ainda não se impôs nas cátedras onde a patologia é ensinada. Há um vício de construção no pensamento do clínico, um vício extremamente perigoso. Examinemos os fatos. Sou chamado para uma consulta de emergência por um doente. São 2 horas da manhã. O quarto está sujo. O doente também e seus pais estão sujos.
Todo mundo chora, todo mundo grita. Há uma estranha impressão de que a morte não está longe. O jovem médico expulsa de sua alma toda derrota. Ele se inclina objetivamente sobre aquele vento que tem toda a aparência de requerer uma cirurgia. Ele toca, apalpa, sacode, interroga, mas obtém apenas gemidos. Ele volta a apalpar, sacode mais uma vez e o ventre se contrai, se defende. Ele não vê nada. Mas e se for realmente um caso cirúrgico? Se estiver deixando passar alguma coisa? Seu exame não apontou nada, mas ele não se atreve a ir embora. Depois de muita hesitação, ele enviará seu doente a um centro médico com o diagnóstico de crise abdominal aguda. 3 dias depois, vê o portador da crise abdominal chegar sorridente ao seu consultório, totalmente curado. O doente ignora que existe um pensamento médico rigoroso e que ele o desprezou por completo. O pensamento médico vai do sintoma à lesão. Nas assembleias ilustres, nos congressos internacionais de medicina, há um consenso sobre a importância dos sistemas neurovegetativos, do diencéfalo, das glândulas endócrinas, das relações psicossomáticas e das simpatalgias, mas continua se ensinando aos médicos que todo sintoma demanda uma lesão. O doente é aquele que queixando-se de cefaleias, zumbidos no ouvido, vertigens, vai apresentar ao mesmo tempo uma hipertensão arterial. Entretanto, se diante desses mesmos sintomas não se encontra nem hipertensão, nem um tumor intracraniano, de todo modo, nada de positivo, o profissional perceberá uma falha no pensamento médico. E como todo pensamento se refere necessariamente a alguma coisa, ele verá uma falha no paciente, um paciente indócil, indisciplinado, que ignora a regra do jogo, especialmente essa regra sabidamente rigorosa, que assim se anuncia. Todo sintoma pressupõe uma lesão. Será que foi aqui que o corpo sem órgãos apareceu? Porque eu já vi as semelhanças. Não, acho que não é exatamente aí não, mas eu queria comentar uma coisa bem rapidinha aqui, para ressaltar mais uma vez a... Aí eu percebo que ele está fazendo essa investigação, né, num sentido mais, digamos assim, pelo que você disse, que eu não conheço muito o contexto historiográfico da escrita dos textos, né, a minha implicação quando eu estou lendo Fanon é muito mais teórica, no envolvimento epistemológico que ele está fazendo, como é a tendência de tudo que eu pesquiso, no final das contas, né? Eu sempre vou para as questões mais específicas, conceituais e epistemológicas. Mas me parece que ele está desenvolvendo um sentido investigativo que vai culminar justamente no que vai aparecer lá, dentro de um sentido mais amadurecido, dentro do contexto colonial, dentro da perspectiva da Batalha da Argélia, da Batalha Argelina, né? Só que a questão aqui, que eu gostaria de ressaltar, é que você vê, mais uma vez, vou ressaltar os escritos psiquiátricos, ou Alienação e Liberdade, que isso também está lá nessa versão, né, onde ele está discutindo os ordenamentos das concepções orgânicas acerca de como ele já apresentou aqui, acerca de determinadas ordens metodológicas que suscitam a questão da lesão, né, acerca do sintoma, hierarquizando esse sintoma a uma espécie de lesão que já está dada a priori a partir do diagnóstico do clínico, do psiquiatra, né? Então, há uma inflexibilidade para se compreender qualquer outro tipo de psicopatologia que não atenda a essa espécie de ordenamento, sintoma, lesão, dentro daquilo que eles concebem como lesão. É como se fosse a questão da própria psicologia baseada em evidências. O que são evidências? Evidências é isso. Não existe outro tipo de evidência que possa se apresentar. Então, tudo que não tiver no enquadramento da evidência não é evidência. Ou seja, se eu não reconheço o aspecto de lesão dentro das determinações daquilo que majoritariamente para nós é uma lesão, né, ou um acometimento de adoecimento, isso não é uma lesão, isso é um fingimento. Esse cara aí, ele está, de alguma forma, tentando nos sabotar, né? Mais ou menos é isso que ele está querendo dizer. Então, tem uma discussão justamente a partir dessas especificidades lá escritas psiquiátricas, né, dessas concepções psicossomáticas que o Fanon está discutindo exatamente lá. Inclusive, a gente leu alguns aspectos, né? Disso que ele discute até com Lacan, com Jung, traz a perspectiva do simbólico, implicando dentro das concepções metodológicas psiquiátricas, né, como isso é introjetado, né, e aí ele fala justamente do processo de que a própria você tem uma grande verossimilhança com o que ele mesmo faz dentro dos relatos dentro da Batalha Argelina, lá, né, que demanda justamente
um processo clínico que faça com que, a partir do próprio contexto do paciente, que não é um contexto individualizado, mas que reconhece as particularidades dessa localização a partir da cultura, da sociedade, da batalha que está ocorrendo ali, dentro da implicação que tem sobre aquele determinado organismo, poder proporcionar um processo clínico que possa se ressignificar a partir da sua própria realidade, né, do próprio paciente, e não trazer um método, uma concepção patologizante que venha de fora, um método a priori que possa ser aplicado a esse paciente, né? Então, eu percebo que ele está fazendo meio que esse movimento aqui, mais uma vez, né? De criticar justamente as metodologias prontas que possam diagnosticar, inclusive fisiologicamente, né? Isso aqui é muito importante. Ele não está só falando de concepções supostamente abstratas. Eu digo supostamente porque durante um bom tempo essa espécie de psiquiatria demorou a reconhecer como patologias acometimentos como, por exemplo, a depressão, né? Que era enquadrada justamente em, digamos assim, parâmetros muito parecidos com isso que ele está descrevendo aqui, né? Olha, se eu não consigo identificar o que é porque isso não é doença, né? Isso é frescura, né? Isso é algo que não deve ser considerado para os nossos parâmetros científicos, que são rígidos e estão inequivocamente corretos, né? É muito interessante isso daqui, cara. E aí ele vai problematizar justamente outros tipos de sintomas que podem aparecer, outros tipos de, entre aspas, lesões, né? Para além daquela compreensão epistemologicamente eurocentrada, né? Que é onde majoritariamente ainda hoje, digamos assim, se baseiam os estudos científicos no mundo inteiro, né? Diga-se de passagem, né? Enfim, passa a palavra aqui para a gente continuar. O tom dessa passagem final dele me lembrou as críticas do Guattari do Deleuze a Freud também. Tanto no que teve no... Ixi, alguém está entrando aqui. Tanto no que tange a crítica, a resistência do esquizo a ser psicanalizado. Então tem as críticas que parece que o Freud faz ao esquizo, que ecoa muito essa forma aqui em que o Fanon está falando, em que agora se acusa o paciente de mentiroso e tudo mais. E por causa que é dessa... Até na sua fala, você fala de como a coisa não se enquadra dentro do modelo eurocêntrico de interpretação de sintomas, aí ele acaba impondo a sua, ou dizendo, ou acusando o próprio paciente, o próprio esquizo, de manipular, de mentir, mais ou menos isso. É o inassimilável, né? Por que ele é inassimilável? Porque ele não consegue se acoplar à máquina majoritária, né? No sentido de que ele deveria estar entrando nesse nível de produtividade. Então, se eu não consigo associá-lo, né? Ele é uma espécie de superfície inassimilável, né? Então, já remete aqui, de certa forma, à questão do corpo sem órgãos, mas tem uma parte mais específica que eu acho que... e aí, deixando claro, né? Não estou dizendo aqui que essa é uma ideia de Deleuze e Guattari que está inflando. Estou dizendo aqui que, na verdade, muito provavelmente eles foram influenciados por essas reflexões fanonianas aqui, né? A partir das relações, inclusive, que também não é uma relação unilateral, porque Fanon também teve relações com Tosquelles, que pôde compartilhar dentro de uma certa ambiência essas ideias, né? O Fanon reelaborou de uma maneira muito, muito própria também isso, né? Mas, assim, dá para a gente fazer esse tipo de aproximação aqui, né? De onde pontos dialogantes entre esses autores. Irei continuar aqui. Se alguém quiser falar, só levantar a mão aí. O que devo fazer com esse doente? Da clínica a qual o enviei para uma provável intervenção cirúrgica, ele retorna com o diagnóstico de síndrome norte-africana. E é verdade que o jovem médico de primeira viagem entrará em contato com Molière através do norte-africano de sua clínica. Doente imaginário. Se Molière, vou dizer uma idiotice, mas todas essas linhas nada mais fazem que explicitar uma idiotice ainda maior. Se Molière tivesse tido o privilégio de viver no século XX, certamente não teria escrito O Doente Imaginário, pois ninguém duvida de que Argan esteja doente.
doente de verdade. Como, perversa, se estou doente, insolente. Citando a Pés de Molière. Síndrome norte-africana. Hoje em dia, o norte-africano que se apresenta para uma consulta carrega consigo o peso morto de todos os seus compatriotas, todos aqueles que só tinham sintomas a respeito de que se diziam. Não há nada concreto, entenda-se, nenhuma lesão, mas o doente que está ali na minha frente, esse corpo que sou forçado a imaginar como dono de uma consciência, esse corpo que não é mais totalmente um corpo, ou que o é duplamente, já que está atordoado pelo pavor, esse corpo que exige que eu o ouça, mesmo sem me deter no que diz, vai provocar em mim uma revolta. Onde está doendo? No estômago. E ele mostra o fígado. Eu me irrito. Digo que o estômago fica à esquerda, e o que ele está mostrando é o lugar do fígado. Ele não se desconcerta, e percorre com a palma da mão esta barriga misteriosa. Isso tudo está doendo. Eu sei que dentro disso tudo existem 3 órgãos, a rigor 5 ou 6, que cada órgão tem a sua própria patologia. Essa inventada pelo árbitro não nos interessa. É uma pseudopatologia, e o árbitro é um pseudo-doente. Todo árbitro é um doente imaginário. É esse trecho aí, foi esse trecho que eu grifei como corpo sem órgãos. Então já vamos para ele. Todo árabe é um doente imaginário. O jovem médico ou estudante que nunca viu um árabe doente sabe. A velha tradição da medicina. É uma crítica, é basicamente até no mesmo tom que o Deleuze e o Guattari vão fazer a crítica à psicanálise. A velha tradição da medicina. Que esses tipos são os farsantes. Há algo que poderia provocar uma reflexão. Diante de um árabe, o estudante ou médico tende a empregar a segunda pessoa do singular. O tu, em francês, é uma forma de tratamento mais informal. O termo formal, que seria normalmente utilizado numa relação médico-paciente, é vos, vós. É por gentileza, diriam, para deixá-los à vontade. Eles estão acostumados. Peço desculpa, mas me sinto incapaz de analisar esse fenômeno sem abandonar a atitude objetiva que me imponho. A aviso de Fanon, né? É mais forte do que eu, diz-me o interno. Não posso abordá-lo da mesma forma que aos outros doentes. Ah, sim. É mais forte do que eu. Se vocês soubessem o que na minha vida é mais forte do que eu, se soubessem o que na minha vida me persegue nas horas em que os outros entorpecem os seus cérebros, se soubessem, mas nunca saberão. O corpo médico descobre a existência de uma síndrome norte-africana, não de forma experimental, mas segundo uma tradição oral. O norte-africano toma o seu lugar nessa síndrome assintomática e automaticamente se situa num plano de indisciplina, a disciplina médica, de inconsequência em relação à lei. Todo sintoma pressupõe uma lesão. De insinceridade, ele diz que está sofrendo quando sabemos que não existe uma razão para esse sofrimento. Existe aí uma ideia móvel, situada no limite da má-fé, que emerge quando o árabe se revela por meio de sua linguagem. Doutor, eu vou morrer. Essa ideia, após percorrer algumas sinuosidades, vai se impor. Ela vai se impor a mim. Decididamente, esses tipos não são pessoas sérias. Aí, algum comentário? Que aí a partir daqui vai ser a tese 3. Essa tese 3 é muito interessante, que parece uma positivação do diagnóstico situacional, mas é exatamente o contrário. Eu queria comentar muito brevemente uma questão. Existe uma disciplina em medicina chamada semiologia clínica, que é de onde, por exemplo, Freud se inspirou para muitos aspectos metodológicos da própria psicanálise, né? E queria ressaltar mais uma questão. Muito pouco se questiona a atividade de medicina, e aí por motivos óbvios no Brasil, né? No sentido, por uma questão, né, que é, digamos assim, que a medicina... De elite, Exato, que educa exato. Exato, é uma questão, é uma atividade totalmente alienada no sentido de que não é todo mundo que pode ter acesso a esse tipo de conhecimento, não é todo mundo que pode entender dessas especificidades da atividade da medicina, que trabalha com vários aspectos científicos, e aqui já tem outro processo em jogo, que é da própria alienação educacional, né? Porque
Uma coisa é você trabalhar, ter acesso à medicina, que já é uma atividade extremamente elitizada, né? Outra coisa também é você ter acesso ao conhecimento técnico e epistemológico que envolve determinadas concepções das atividades científicas que envolvem a medicina, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a medicina não é uma ciência, ela é uma atividade profissional. Então, não existe a ciência da medicina. Médico não é cientista, esse é o primeiro ponto, né? E a gente tem uma tendência, isso desde muito cedo, quando a gente digamos assim, quando a gente cresce, a gente tem uma ilusão muito mistificada da sociedade que o médico ocupa um lugar quase que divino, né? Inquestionável, que o médico diz, pronto, acabou, e a gente não tem a mínima capacidade sequer de conceber o que ele está dizendo, né? E eu acho que o Fanon ele faz um papel muito interessante aqui nesse ponto, é que, inclusive, na minha tradução tá como a filosofia da medicina, tá? Na tradução que eu peguei aqui, na versão original em inglês, pelo menos da tradução que eles fizeram, né? Tá como filosofia da medicina. Ele está questionando os aspectos filosóficos da medicina dentro de uma lógica alienadora, né? E eu acho que é isso pouquíssima gente faz, né? Da maneira como o Fanon está fazendo, com propriedade, porque inclusive ele era psiquiatra, né? E explicitando essas problemáticas a partir das suas minúcias, e que são questões que a gente pode trazer, inclusive, para a nossa contemporaneidade. Né? Muito recentemente a gente teve aí um fenômeno da pandemia, que apareceram médicos a 3x4 receitando medicamentos totalmente obtusos, né? Ocupando justamente esse lugar de inquestionabilidade da atividade da medicina. Né? Então, é uma questão complicada. Né? E aí o Fanon traz essa questão, e aí uma boa porta de entrada, na verdade, é muito mais uma dica, e aí tem um artigo que trabalha sobre isso, sobre semiologia clínica, como a semiologia, não sei se semiologia clínica ou semiologia médica, isso é uma cadeira de medicina, né? Que é justamente essa questão que o Fanon está elaborando aqui, é como interpretar, né, um sintoma aproximando-se de um determinado trauma através de uma espécie de fenomenologia da clínica, né? É, lógico, né, que trabalhando dentro de certas dimensões, né, dimensões fisiológicas, dimensões ligadas às concepções anatômicas, já trabalhando isso num sentido amplo a partir da própria atividade medicinal, né? Só que o Fanon, ele pega determinadas formas de atuar sobre esses corpos dentro do sentido amplo interpretativo como um a priori já dado para uma espécie de medicina que cria uma espécie de imobilidade provocada, muito conveniente ao contexto colonial. Esse é que é o ponto. E, mais uma vez, eu tenho que tirar o chapéu para Fanon, porque esse cara é absurdo, entende? É absurdo, entende? Então, acho que é muito importante a gente ter visto isso daqui. Acho que é uma questão que precisa ser muito, muito trabalhada, inspirada em Fanon, dialogando com outras questões. Inclusive, coloca em xeque essa suposta tendência que é muito atual, inclusive, que vez ou outra vem à tona, de querer classificar a metodologia científica ligada a certas atividades como uma espécie de verdade absoluta. Por mais que se assuma um discurso de conhecimento de que a ciência trabalha com o sentido de verificabilidade, mas na prática não é isso que se produz, né, dentro do sentido de estar alinhado com esse sentido da verificabilidade, da mudança e da mobilidade das metodologias científicas dentro de várias práticas, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção, e aí ele vai entrar nessa terceira tese, que eu acho que é interessantíssima, para ressaltar mais uma vez esse diálogo. Essa eu passo a palavra. Eu até teria um monte de coisa para relembrar que esse diálogo deu agora das nossas lives, tanto com o Marcos Silva, foi ontem, né, com o Marcos, sobre o autoritarismo e a questão política dentro da psicanálise, acabou extrapolando para o campo geral da ciência, né? E a nossa live com o Wander Wilson sobre a influência do neoliberalismo, né, nessa psicologia baseada em evidências, né? E vai falar de Karl Popper e Hayek, a relação deles ali. Prometo vocês aí esse trabalho que eles vão lançar livros sobre isso, né? Mas antes disso já tem eles discutindo em vários canais aí, podcast, sobre essas questões, não só no nosso canal. Veja aí, Fanon, atualíssimo. Necessário. Tese 3. As melhores intenções devem ser esclarecidas da necessidade de fazer um diagnóstico da situação. O Dr. Stein, no artigo sobre a medicina psicossomática, retomando os trabalhos de Harry Schmeng,
escreveu: não basta apenas descobrir qual é o órgão atingido, qual a natureza das lesões orgânicas, se elas existem, e que micróbio invadiu o organismo. Não basta conhecer a constituição somática do doente. É preciso tentar conhecer o que Meng chama de situação, ou seja, suas relações com seu ambiente, suas ocupações e preocupações, sua sexualidade, sua tensão interior, seu sentimento de segurança ou insegurança, os perigos que o ameaçam, e acrescentar sua evolução, a história de sua vida. É preciso fazer um diagnóstico da situação. Parece coisa de situacionista insistir nisso, né? Que é isso aqui, o Fanon coloca grifo dele, né? As citações são anotações dele. O Dr. Stein nos propõe um plano magnífico e nós o seguiremos. Relações com as pessoas próximas. É realmente preciso falar dessas relações? Não é um tanto risível falar das relações do norte-africano com seu círculo de pessoas próximas na França? Será que ele tem relações? Será que tem um círculo íntimo? Ele não é sozinho? Eles não são sozinhos? Não nos parecem absurdo? Ou seja, sem sentido nos trens ou bondes? De onde eles vêm? Para onde vão? De vez em quando, os percebemos trabalhando num prédio, mas não os vemos. Nós apenas os percebemos, os vislumbramos. Círculo íntimo? Relações? Não há contato, apenas choques. Sabe-se que a palavra contato encerra o que é gentil e educado. Será que há contatos? Isso me lembrou o livro que foi lançado agora pela Grade Política do Toque. Agora que eu entendi mais ou menos a sugestão do nome. Relações. 2. Ocupações e preocupações. Ele trabalha, está ocupado, ele se ocupa, nós o ocupamos. Suas preocupações? Creio que essa palavra não existe na língua deles. Preocupar-se com o quê? Na França se diz, ele se preocupa em procurar um trabalho. Na África do Norte, ele se ocupa procurando trabalho. Com licença, senhora. A seu ver, quais são as preocupações do norte-africano? 3. Sexualidade. Eu compreendo. Ela é feita de violação. Para mostrar até que ponto um estudo reducionista pode ser prejudicial à revelação autêntica de um fenômeno, gostaria de reproduzir algumas linhas de uma tese de doutorado em medicina defendida em Lyon, em 1951, pelo Dr. Léon Mugnieri. Eu não tenho conhecimento de quem seja esse cara. Na região de Saint-Étienne, 8 em cada 10 se casaram com prostitutas. A maior parte dos demais vivem em relações acidentais de curta duração, por vezes maritalmente. Muitas vezes abrigam por algum dia uma ou mais prostitutas, as quais apresentam seus amigos, pois a prostituição parece desempenhar um papel importante no meio norte-africano. Outro grifo. Ela decorre do forte apetite sexual que é o apanágio desses meridionais de sangue quente. Aí estão vendo uma ciência de classificação, né, eugenista mesmo, né, criando esses estereótipos, eles são sexualmente ativos, blá blá blá, eles se relacionam com prostitutas, tentando nos debates já a moral interferindo no discurso. E mais adiante, sem dúvida podemos fazer numerosas objeções e mostrar por múltiplos exemplos que as tentativas realizadas com o objetivo de abrigar convenientemente os norte-africanos também constituem fracassos. Trata-se, na maior parte, dos homens jovens, 25 a 35 anos, com grandes necessidades sexuais, que os laços de um casamento misto não conseguem satisfazer, senão temporariamente, para os quais a homossexualidade é uma tendência desastrosa. Há poucas soluções para esse problema. Ou se tenta, apesar dos riscos... Deixa eu ver se essa nota vale a pena ser lida. Tem uma nota aqui. É outro grifo. Há poucas soluções para esse problema. Ou se tenta, apesar dos riscos, que implica uma certa invasão pela família árabe, favorecer o reagrupamento dessa família na França, fazendo virem para cá moças e mulheres árabes, ou é preciso aceitar que existam para eles casas de tolerância. Aqui
Aí, se a gente pensar aqui no Foucault, a gente vai vendo como a prostituição vai sendo utilizada também como controle social, de regulação, né? De tentativa de frear os ímpetos das pessoas ali, né? Segundo a crença da época. Se não quisermos levar em conta esses fatores, correremos o risco de nos expormos cada vez mais às tentativas de estupro das quais os jornais nos dão exemplos frequentes. A moral pública tem, sem dúvida, mais motivos para temer a existência desses fatos do que a presença das casas de tolerância. E, para terminar, o Dr. Mugnier denuncia o erro do governo francês escrevendo em sua tese com letras maiúsculas a seguinte frase: a outorga da cidadania francesa, conferindo igualdade de direitos, parece ter sido muito precoce, baseada em razões sentimentais e políticas, mais do que na evolução social e intelectual de uma raça de civilização às vezes refinada, porém com um comportamento social, familiar e sanitário ainda primitivo. Seria necessário acrescentar alguma coisa? Retomar uma a uma essas frases absurdas? Lembrar ao Dr. Mugnieri que, se os norte-africanos que moram na França se contentam com prostitutas, é porque, em primeiro lugar, eles as encontram e, além disso, eles não encontram mulheres árabes que poderão invadir a nação? Algum comentário? Vou continuar aqui. Eu acho que Pode ir. brevemente, né, tem essa questão aqui do... Além de poder provocar esse diálogo com a questão que você mencionou que aparece em Foucault, de utilizar a ideia digamos assim, da prostituição como mecanismo de controle, tem a ideia que aparece aqui, na verdade, no final das contas, pelo menos como eu percebo, de que há uma subjetivação do lugar desses ocupantes aqui dentro do lugar de colonizados dentro do contexto francês, como aqueles que são dotados de impulsos bárbaros e que se justifica, na verdade, a busca, né, dessa inserção deles, por exemplo, de uma procura pela prostituição como uma espécie de necessidade, pelo menos no discurso aqui desse eugenista aqui que está falando, né, Mogner é o nome dele, que isso é fundamental para fazer com que esses povos, que na verdade são incontroláveis, possam de alguma forma sublimar a sua agressividade. É isso que ele está dizendo, no final das contas, né? Então, utilizando... Qualquer semelhança com as coberturas e opiniões da extrema-direita sobre a Palestina não é mera coincidência. Então, é isso, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Olha, inclusive ele critica, né, algumas políticas públicas que foram tomadas, talvez indo de encontro a essa percepção, mas ele diz, olha, a gente tem que ocupar essa população de desocupados, porque eles são volitivos, eles são, de alguma forma, eles têm sangue quente, ele até menciona isso aí, né? Falando, parafraseando, né? Então, isso é um mecanismo que a gente precisa dispor para, digamos assim, sublimá-los de uma determinada forma. Aí o Fanon, em contraponto a isso, ele vai dizer, olha, mas isso não é proveniente do próprio contexto de vocês, e o fato deles estarem deslocados de um certo sentido social que lhes mais seria próprio, não é culpa do próprio processo de colonização? Então, que conversa fiada é essa? Entendeu? Isso vai aparecer logo em seguida. Eu acho interessante que já aqui nesse primeiro texto, ele está falando do contexto do atendimento para pessoas dos colônias, no contexto da metrópole, ainda colonizando ali, mas esses pacientes estão sendo atendidos ali no meio da metrópole. Então, é uma realidade que eu acho que a visão dele vai se tornar mais aguda ainda quando ele for clinicar dentro dos territórios colonizados, como na Tunísia e na Argélia, principalmente na Argélia, né, que é a experiência crucial. A gente está vendo aqui uma coisa assim que, tipo, ele, na verdade, só fortaleceu e melhorou postulados e proposições que ele já tinha trazido dele desde seus primeiros escritos. Lógico que vieram novas, né? Vieram teses que surgiram só no meio do caminho, mas esse fortalecimento de teses, das teses iniciais dele. Essa percepção que eles haviam trazendo. Aí, né? Número 4. Sua tensão interior. Algum fundamento nisso? O mesmo que falar da tensão interior de uma pedra. Tensão interior.
Que piada! 5. Seu sentimento de segurança ou insegurança. O primeiro termo deve ser eliminado. O norte-africano se encontra em perpétua insegurança, uma insegurança plurissegmentar. Por vezes me pergunto se não seria bom explicar a um francês médio a desgraça que é ser um norte-africano. O norte-africano nunca está seguro. Ele tem direitos, me diriam vocês, mas ele não os conhece. Qualquer semelhança com a situação da periferia brasileira, dos indígenas, da Palestina, não é mero conhecimento. Ele só precisa conhecê-los. O conhecimento. Sim. Vamos retomar nossa consciência. Direitos, deveres, cidadania, igualdade. Que coisas bonitas. Crítica ao humanismo. O norte-africano no seio da nação francesa, que é, como nos dizem a sua própria, vive no domínio político, no plano cívico, um imbróglio que ninguém deseja enfrentar. Que relação tem isso com o norte-africano no ambiente hospitalar? Justamente, há uma relação. 6. Os perigos que o ameaçam. Ameaçado em sua afetividade, ameaçado em sua atividade social, ameaçado em sua cidadania. O norte-africano reúne todas as condições que fazem um homem adoecer. Sem família, sem amor, sem relações humanas, sem comunhão com a coletividade. O primeiro encontro consigo mesmo se dará de modo neurótico, patológico. Ele vai sentir-se esgotado, sem vida, num corpo a corpo com a morte. Uma morte aquém da morte, uma morte em vida. E o que pode haver de mais patético do que um homem musculoso dizendo com uma voz verdadeiramente debilitada: doutor, eu vou morrer. 7. Sua evolução e a história de sua vida. Ou melhor, a história de sua morte. Uma morte cotidiana. Uma morte no bonde. Uma morte durante a consulta. Uma morte com as prostitutas. Uma morte no canteiro de obras. Uma morte no cinema. Uma morte múltipla nos jornais. Uma morte no medo que as pessoas de bem sentem de saírem após a meia-noite. Uma morte, sim, uma morte. Tudo isso é muito bonito, nos dirão, mas que solução você propõe? Você os reconhece, eles são vagos, amorfos. É preciso ficar em cima deles. É preciso expulsá-los do hospital. Aí, né, são palavras todas são frases todas entre aspas, significa que são citações de serem, por um exemplo, de frases que seriam ouvidas cotidianamente, né, toda vez que se tentasse fazer esses questionamentos. Se os ouvirmos, vamos prolongar indefinidamente a convalescença. Eles não sabem se explicar e são mentirosos. E, além disso, são ladrões, sim, ladrão como um árabe. Aí lembrar do texto, do último texto que a gente leu, dos Condenados da Terra, né, sobre essa teoria da criminalidade inerente aos norte-africanos. E além do mais, e além do mais, e além do mais, o árabe é um ladrão. Todos os árabes são ladrões. É uma raça preguiçosa, suja, repugnante. Não se pode fazer nada a respeito, nada se consegue deles. Com certeza. Vocês estão vendo que esse aqui é um discurso muito comum feito sobre indígenas? Com certeza é duro para eles serem assim, serem desse jeito. Mas, enfim, admita que a culpa não é nossa. A Lélia Gonzalez chamaria isso de racismo por denegação, que ela fala que é o processo que a gente enfrenta no Brasil aqui, que é o racismo por denegação. Você afirma que não é racista e, ao mesmo tempo, afirmando um racismo. Né? Enfim, a culpa não é nossa, como está aqui no texto. Né? Exatamente o contrário. A culpa aí o Fanon responde, exatamente o contrário. A culpa é nossa. Exatamente. A culpa é sua. Como? Os homens vão e vêm ao longo de um corredor que você construiu para eles, onde você não colocou nenhum banco em que pudessem repousar, onde você cristalizou espantalhos que os bofeteiam assintosamente, onde eles se ferem no rosto, no peito e no coração. Crítica à instituição psiquiátrica também, né? Onde eles não encontram um lugar, onde você não lhes deixa um lugar, onde não existe absolutamente nenhum lugar para eles. E você ousa me dizer que isso não lhes diz respeito? Que não é culpa sua? Como? Esse homem que você objetifica ao chamá-lo sistematicamente de Mohamed, que você reconstrói, ou melhor, que dissolve a partir de uma ideia que você sabe ser repugnante. Você sabe muito bem. Você lhes rouba qualquer coisa. Essa qualquer coisa pela qual não faz muito tempo você estava pronto a abandonar tudo, até a vida. Pois bem, esse homem
Você não tem a impressão de estar esvaziando de sua substância? Basta eles ficarem em sua terra. Pois bem, eis o drama. Basta eles ficarem em sua terra. Só que lhes foi dito que eles eram franceses. Eles os aprenderam na escola, na rua, nas casernas, onde seus pés estavam caçadas, nos campos de batalha, em cada parte de seus corpos e alma, onde houvesse lugar para qualquer coisa aparentemente grande. A França lhes foi introduzida. Aí, retomando, né, Pele Negras, Máscaras Brancas, né, que desde o início do livro ele começa a discutir sobre isso, né. Agora, nós repetimos em todos os tons que eles estão entre nós, na nossa terra, que, se não estiverem contentes, só lhe resta voltar para sua Casbah. Mas também lá há um problema. Quaisquer que sejam as vicissitudes que encontrem na França, afirmam alguns, o norte-africano será mais feliz em sua própria casa. Verificou-se na Inglaterra que crianças maravilhosamente alimentadas, cada qual com 2 babás inteiramente a seu dispor, mas vivendo fora do ambiente familiar, apresentavam uma morbidez 2 vezes maior do que aquelas menos bem alimentadas, mas que viviam com os pais. Sem ir tão longe, pensemos em todos os que levam uma vida sem futuro em seu país e recusam boas situações no estrangeiro. De que serve uma boa situação se ela não nos conduz a um meio familiar ou parental, quando não permite que o ambiente floresça? A ciência psicanalítica vê na expatriação um fenômeno doentio, no que ela tem toda a razão. Críticas, comentários, tem que você fazer. Já está encaminhando para o final do texto. Tem uma série de questões aqui, cara, mas assim, brevemente, né, para ter uma discussão que teve mais cedo ali no grupo sobre a legitimidade de certas demandas políticas a partir de um falso senso de pertencimento. Por exemplo, quando certos ambientes de uma esquerda que se diz radical se apropria de determinadas pautas, por exemplo, lógico que isso é um ambiente arenoso, e aqui eu não estou trazendo essa questão para tirar conclusões sobre isso e nem fazer generalizações. Mas a gente sempre corre o risco, de certa forma, né, de se pegar numa situação do tipo de que você se acha integrado dentro de uma perspectiva política a partir de determinadas demandas e, a partir de um suposto senso minoritário, promover uma espécie de integração que, no final das contas, vai promover uma espécie de anulação daquela identidade no sentido da mobilidade que aquela identidade demanda. Por exemplo, no caso das pautas indígenas, né? Por exemplo, teve um relato mais cedo que eu ouvi, inclusive, que eu acho muito interessante, muito paradigmático para pensar essa questão, né? Onde, por exemplo, coloca autores que, sei lá, que não façam parte de uma realidade circunscrita a uma realidade muito próxima nossa, por exemplo, um pensador brasileiro, um pensador nordestino, no meu caso, né? Por exemplo, como autores que estão localizados em outros aspectos geográficos, como se isso fosse um problema inequívoco no sentido de que eles não serviriam para pensar questões concretas da nossa realidade. Isso em termos, né, se você souber utilizar esse ponto de diálogo como sempre uma explicitação de concretude a partir do que o próprio Fanon está dizendo, do que Fanon explicita lá em Os Condenados da Terra, né, o movimento é justamente esse, é se afastar de um idealismo do contexto onde aquilo não está sendo explicitado como método, mas uma espécie de explanação concreta do que ocorreu para que você possa tangenciar isso de acordo com a sua própria realidade. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, por muitas vezes, por exemplo, se critica muito, e por muitas vezes com razão, né, uma falta de, digamos, de interesse ou uma falta de preocupação de certos partidos ou certos coletivos da esquerda radical de fazerem uma espécie de inserção legítima a partir das pautas indígenas, utilizarem muitas vezes como um discurso de conveniência plataformizado também. E eu acho que isso é verdade, né? Como se você roubasse, às vezes, os aspectos da própria integração, da própria possibilidade de existência dessas pessoas, de produzirem as suas próprias, de contar as suas próprias histórias dentro de um sentido amplo, né? E aí cria-se uma ambiência meio que de disputa e alienação, onde existe uma não convivência entre determinadas concepções que poderiam ser integradas. Lógico que aí existe um problema que o Fanon também já colocou lá e o Fanon também está criticando isso, inclusive. Isso é que é curioso, né?
Fanon também estava criticando isso, essa espécie de permeabilização, né, de certos costumes da metrópole dentro dos processos institucionais partidários. Não como um julgamento moral dos movimentos de esquerda radical e etc., mas um modus operandi que está fundamentado em determinados parâmetros formais que não são criticados a fundo para poder dissolver esses processos institucionais. Essa é a questão, né? E meio que também, eu estava pensando aqui justamente nesse lugar de um suposto pertencimento, por exemplo, no que você falou, que isso está acontecendo na metrópole, e aí quando essas pessoas, né, excluídas se percebem num lugar de não lugar, é meio que ocorre analogamente quando existe essa espécie de uma espécie de imposição, por vezes até involuntária, né, de ocupar uma demanda que, no final das contas, está sendo mais uma vez apagada por tabela, né, no final das contas. É uma possibilidade de existência, uma possibilidade de criar a sua própria existência dentro de um sentido mais amplo, dentro de um sentido mais alargado, né. E eu acho que isso é, de fato, um problema, isso é uma lacuna muito grande, né, de diálogo que existe dentro desses segmentos. Quando se utiliza questões, se evoca a questão, por exemplo, das pautas indígenas, se utiliza como uma espécie de alegoria, às vezes, uma espécie de artefato, uma espécie de ornamento para agregar a pauta que está evocando essa espécie de demanda. Entende? Então, enfim, foi isso que essa questão me provocou aqui agora a pensar. E me parece que estudar Fanon, mais uma vez, é um alerta interessantíssimo, apesar de muita gente, das próprias perspectivas indígenas também, por conta da esquerda ter se apropriado de Fanon de um modo amplo, já demandar uma espécie de preconcepção com ele também, né? Então, eu acho que isso é problemático, isso causa uma espécie de afastamento que, na verdade, não é producente da minha interpretação, mas é mais uma questão que precisa ser superada através de um diálogo franco e honesto e material, né? Digamos assim. Eu vou só concluir aqui, abrir para mais comentários. Estas considerações nos permitem concluir que o norte-africano nunca será mais feliz na Europa do que em sua própria terra, pois lhe é exigido que viva sem a própria substância de sua afetividade. Afastado de suas origens e de seus objetivos, ele é uma coisa lançada num grande alvoroço, curvado pela lei da inércia. 2. Há nessa afirmação uma má-fé evidente e abjeta. Se o padrão de vida posto à disposição do norte-africano na França é superior àquele a que estava habituado em sua terra, isso significa que há muito a ser feito em seu país, essa outra parte da França, entre aspas. Que há prédios a construir, escolas a inaugurar, estradas a traçar, casebres a demolir, cidades a erguer à terra, homens e mulheres, crianças e mais crianças a cobrir de sorrisos. Isso significa que lá há trabalho humano, ou seja, trabalho que tem a significação de um lar, não a de um quarto ou de uma caserna. Isso quer dizer que por todo o território da nação francesa, metrópole e União Francesa, existem lágrimas a secar, atitudes desumanas a combater, preconceitos e insultos a eliminar, homens a humanizar, novas ruas Montse a abrir a circulação. Aí tem uma nota aqui para Rua Montse, que é a nota 6. Rua de um bairro pobre de Lyon, onde moram muito nortes africanos. Contextualizando. Você me lembrou aquela questão, inclusive, que a gente até estava conversando sobre a espetacularização da própria vida dentro da rede capitalista, né? Por exemplo, se há esse falso senso de pertencimento na metrópole, onde existe a possibilidade de alcançar coisas materiais mais, digamos assim, mais confortáveis, né? Digamos assim, né? Não, a pauta do sentido das injustiças gerais sociais, ela não pode encerrar aí numa espécie de conforto pessoal, né, de alcançar um objetivo individual, seja em qual ambiente for. Né? Existe uma demanda a ser atendida justamente, digamos assim, no lugar de onde essas pessoas surgirem, muito provavelmente, dependendo da situação,
tendem a retornar ou sempre vão estar ligadas de uma forma ou de outra, porque são, digamos assim, fazem parte dos seus aspectos formativos, culturais, de um modo geral, né? Então, a questão aqui está muito para além de uma espécie de codificação pela localização do espetáculo ligada a uma espécie de égide do conforto ligada à perspectiva da metrópole, né? A questão muito mais de solucionar dentro do sentido coletivo os processos de diferenciação materiais a partir de um processo de cerceamento que se torne amplo, né? Então, a gente vê que estava conversando sobre isso também, dentro do âmbito acadêmico, dentro das relações ligado muito à ideia de sucesso pessoal, de alcançar, eu alcancei, né? Um determinado posicionamento, e muitas vezes essa questão desse ter acesso, ela se individualiza. Isso também é uma espécie de cooptação, né? Então, muitas vezes isso se torna um paliativo e não resolve os problemas de uma forma radical em sentido amplo, né? Você abre o espaço ao acesso a determinadas questões, durante o momento você abre a torneira do acesso. Isso é muito proveniente de certas políticas públicas, inclusive, né? Agora expandimos o acesso à universidade, e agora temos tais e tais pautas nas universidades, temos tantas e tantas pessoas se formando de tal localização social e coisas afins, né? Mas isso, no final das contas, não transforma profundamente a sociedade. São só paliativos, né? No final das contas. É isso que também eu percebo aqui que está sendo chamado a atenção. Esse movimento crítico que o Fodor está fazendo aqui, né? Enfim, passo a palavra mais uma vez. Aí ele fecha o texto, né? Sua solução, Senhor, não me faça perder a paciência. Não me obrigue a lhe dizer o que o Senhor deveria saber. Se você não conclama o homem que tem diante de si, como pode pretender que eu imagine que conclama o homem que está em você? Se rejeita o homem que tem diante de si, como posso acreditar no homem que pode estar em você? Se você não exige do homem que está em você, não sacrifica para que o homem que está nesta terra seja mais do que apenas um corpo, mais que um Mohamed, por meio de que milagre poderei ter certeza de que você também é digno do meu amor? E fecha o texto. Assim se encerrou o primeiro texto. Tem até surpresa da gente conseguir concluir o texto na primeira reunião. Esse texto é muito bom, muito rico, muito sucinto, muito claro. Pelo menos eu achei, sabe? Objetivo, sabe? Bem dividido. Essa é a minha percepção no momento. E tem aqui já algumas teses fundamentais que vão aparecendo ao longo das principais obras do Fanon, né? Como o Anakin da Revolução Argelina, tanto no Pele Negra também, e tanto nos Condenados. E, né, esse final acho que é a apresentação, né, o prenúncio do desenvolvimento da ideia do Fanon sobre o novo humanismo, né, que ele vai proclamar um novo humanismo que rejeita o humanismo europeu, né, então ele é anti-humanitarista no sentido do Stirner, né, que rejeita essa ideia, esse idealismo da ideia de universal de homem e vai partir para outra, né, e ele vai fazer isso a partir da investigação da constatação da prática do racismo na produção e na prática científica, né? Se escrevendo aqui a questão, a relação paciente e médico no contexto colonial metropolitano. Não sei se eu consegui me fazer entender bem. Aí, quem quiser pode fazer seus comentários aí, fazerem suas críticas ou qualquer coisa aí. Eu estou satisfeito. Se alguém quiser falar para encerrar aqui. Eu percebi que tem algumas partes aí que também se encontra lá. Ai, como chama? Deixa eu ver. Se eu estiver errada, me corrige, que é pele negra, máscaras brancas, isso? Foi. Uhum. Sim, sim. Eu percebi que tem algumas partes desse livro que se encontra lá também. Eu achei muito interessante esse primeiro capítulo. Eu fiz alguns rascunhos aqui, né? Esse ensaio foi escrito, acho que no mesmo período, né? Então,
já é do Pele Negra e Máscaras Brancas, já aparece nesses primeiros escritos aqui. Esses daqui são os primeiros publicados na editora, acho que o próximo também, que é a mesma editora que ele publicou Pele Negra e Máscaras Brancas. Então... Só que a diferença é que aqui, né, ele está fazendo um estudo de caso, né? A gente pode comparar com meio que um estudo de caso também, né? E já no Pele Negras e Máscaras Brancas é aquele mega desenvolvimento de pesquisa teórico que vai para além dos estudos de caso, né? Os estudos de caso aparecem lá, mas dentro de um quadro maior. Felipe, Pedro, tem alguma coisa? Querem fazer alguma fala? Não. Então é isso, gente. Muito obrigado a presença de vocês aqui. Eu já vou também. Obrigado, Alberto. Então, até a próxima. Sábado que vem a gente lê o Atilianos e Africanos, que é o próximo texto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero ver vocês aqui novamente. Obrigada, gente. Bom demais. Boa noite. Até próximo sábado.